Gravação, beleza? Iniciei já a gravação aqui. Espero que esteja tudo ok com o áudio também, com o vídeo. Não vai dar para mostrar meu webcam na gravação, mas não tem problema, né? Eu quero falar sobre. Deixa eu só tirar a música aqui, que a música tá alta. Guilherme já baixou. Vamos lá. Vamos iniciar então, beleza? Todos prontos aí para iniciar. Deixa eu mandar mais um everyone aqui. Falta uma galerinha aqui, viu? Falta muita gente. Muita gente mesmo. Denis Moraga. A galerinha aqui que pode aparecer aí. Mas eu acho que quem de fato é pra estar aqui vai estar. Heraldão. O Heraldão até agora nada. Abimael. Arthur Jorge. Marquei uma galerinha aí pra ver. A galera. Tem uma galerinha que pediu pra marcar. Mas vamos adiantar, né? Vamos fazer a nossa parte. Galera, vou compartilhar a tela aqui com vocês. E aí eu quero que vocês me dêem um ok aí em relação à tela. Compartilhar aqui. Essa tela aqui. Aqui. Entrem todos aí, me mande um ok, por favor. Que não apareceu o barulhinho que a galera entrou, não. Quando... Agora entrou uma galerinha aí. Entrou uma pessoa, duas. Todo mundo já tá vendo a tela aí já, pra gente começar? Falar primeiro sobre o dia de hoje, certo? A gente vai fazer um reviewzinho aqui sobre o dia de hoje. E eu vou passar pra vocês um pouquinho. Eu não sei se vai dar pra fazer meu journal com vocês aqui. Mas depois eu tento passar pra vocês aí o journal, pelo menos pra galera que tá aqui. Cara, rapaz. O template novo. O template novo ele foi usado ali, mas eu não copiei ele, o novo. Mas aí eu vou ver se eu coloco o template novo aqui pra. Eu vou mandar pra vocês depois. Tem um template novo aí, galera, pra quem é da mentoria, tem um template novo que eu tô usando pra justamente fazer minhas anotações no meu journal, tá? Mas vamos falar sobre hoje, tá? Sem enrolações. Vamos já adiantar. Quem eu acho que. Salve, salve, Alexandre Zeira. Quem eu acho que era pra estar aqui, tá aqui, acabou. Vamos começar primeiro falando sobre o. Não tá rolando áudio? Cara, eu acho que é só aí, mano. Seu drive de áudio tá off aí, mano. Tem que ver aí. Sai e entra de novo. É exatamente isso aí, Leozão. Cara, eu vou adiantar. Eu vou adiantar pra. Às vezes é o drive dele, mano. É o drive dele de áudio também. Olha lá, ele saiu, entrou e nada, tá ligado? O áudio dele tá desativado. O áudio tá desativado. Deve ser alguma parada de drive. Tá instruindo ele aí pra gente começar, tá? Vamos lá. Vamos falar logo do Weekly CIB, né? Cara, apesar do mercado semana passada ele ter reagido nesse Weekly CIB, eu basicamente não acredito muito nesse movimento de baixa, até porque o IPDA, para mim, irá buscar essas máximas, certo? E tá muito óbvio, para mim, ia buscar até no final do mês, antes do mês fechar, ele ia buscar, só que não foi o caso. O preço foi lá e travou aqui nesse Weekly CIB. E quando a gente cai para o diário, nitidamente que é que nós temos aí, né? Nós temos um OB, um order block, e essa order agora foi. Já dá para ver que foi aqui.
Já dá, a gente tem no diário aí um order block, né? Então essa order block no diário ela é muito importante porque muita gente ignora os speed arrays de tempo gráfico menor, entendeu, velho? Ou de tempo gráfico maior e esquece que na verdade eles são primordiais para a gente acabar vendo a entrega do preço, né? Eu sei que tem muita gente que não usa o PG Array, mas eu acho que é interessante buscar esses PG Arrays, porque. Deixa eu interromper aqui só a captura de vídeo, em vez de deixar eu vou deixar no monitor. Vou deixar no monitor inteiro, pra galera ver tudo, ver a tela cheia também e ver o que é que tá se passando, porque às vezes numa mudança de tela aqui ou outra eu posso acabar me passando, beleza? Então, o objetivo dessa OB dele é justamente entender qual é a entrega do preço que está querendo fazer agora. Então, se eu vejo uma OB no diário e eu ignoro essa OB do diário, basicamente eu estou também ignorando tudo que o Michael passa. Porque se ele me ensina sobre os speed arrays, né? Por que eu vou ignorar os speed arrays? E aí, quando eu chego no diário, eu me deparo já com o The-Block. Claro que quando eu chego aqui em H4 também, havia outros speed arrays aqui, por isso que eu marquei logo o Previous Day High e o Previous Day Low. Que para mim são os dois speed arrays mais próximos aqui, a captura de liquidez mais próxima, né? Você vê que ele estava no 50%, brigando no 50%. E quando a gente aprende que quando o preço ele está no 50% de uma região, não há negociações, né? Não sei se vocês aprenderam isso, inclusive tem pessoas aqui que não são meus alunos. O Guilherme, os dois Guilhermes, né? O Proença e o outro Guilherme não são meus alunos, eu acho, mas eu acho que o Guilherme e o Proença já flertam um pouquinho com o conteúdo que eu passo. Então, assim, é, se a gente tem, galera, um OB no diário e essa OB do diário ela não faz sentido pra gente, qual o sentido também da estrutura interna? Foi o que eu falei no vídeo que eu gravei, né, no Instagram. A gente tem uma internal range, que essa internal range geralmente ela vai pro external range. Esse foi um dos meus vídeos mais bem vistos no antigo canal, né? Ele tem tá com 700 views, mais ou menos 700 800 views. E não podemos ignorar, sacou? A gente não pode ignorar os speed arrays tempo gráfico maior, porque é eles que fazem o preço andar. E aí a gente desce pro H1. Quando a gente desce pro H1 aqui, a gente se depara com o New Week Open Gap, né? Olhando para o H1 dessa forma, do jeito que ele tá, eu confesso que eu não consigo ver nada assim fora do padrão, né? Aí nós vemos aqui, ó, que o balança de price range de H1, que é justamente onde o preço namorou hoje aqui, ele foi bem respeitado aqui na Nasdaq. S&P não foi. Deixa eu vir pro H1 aqui só para vocês verem isso aqui em tempo real, né? Nas duas telas aqui. Uma tem que ser S&P e a outra Nasdaq. Então, o Nasdaq, ele estava mais ou menos na faixa da parte baixa do Fair Value Gap, já usando a zona de suporte aqui como um nível para compras, certo? E beleza, mano. Beleza, Guilhermão. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Então, assim, o que é que a gente vê aqui partindo pro H1, né? Nós temos o balança de price range. Esse balança de price range ele é tocado e com confluência a gente consegue ver que há bem o toque aqui no lugar da order block, né? Então o que é que eu aprendo com isso aqui? Pô, primeiro ponto que eu vou destacar aqui logo é que o H1 tá me dando balança de price range e ele está dentro da OB do diário, certo? Então a order block do diário, ela já tem um papel fundamental para levar o preço mais para cima. Essa é a minha lógica, né? Dentro da estrutura de preço que a gente tem aí. E aí quando a gente chega aqui, ó, você vê que do 30 minutos para 15 minutos, o preço já dá um boom para cima, porque se eu não me engano aqui a gente estava abrindo CME Open já, né? Deixa eu ver aqui o horário. Se eu não me engano, foi bem na abertura do CME Open que ele faz isso. Cara, mas aqui eu quero parar um pouquinho aqui. E quero que vocês que estejam na tela aí, vocês me digam o que é que vocês veem aí. O que é que vocês conseguem ver em M15. Não na estrutura interna, na estrutura diária aqui, ó. Só a partir dessa linha pra cá, pra direita. A partir da linha do separador do divisor das sessões ali, divisor dos dias pra cá. O que é que vocês conseguem ver aí? Tem algo aí que vocês conseguem analisar e descrever?
Pelosão, pelo fato de ter mais tempo, já era pra ter batido o olho e visto aí. A estrutura interna aqui. O que é que você vê aí, Velozão? Perdi o que era pra ver. Fala, tanto faz, mano. Fica à vontade. É uma aula aberta. Boa noite, Emanuel. É o OB diário. Uhum. Então, correto, mas o que eu tô treinando a galera da mentoria para ver é justamente os market makers buy e sell model, né? A gente, pois é. Então, tem o market maker buy model aqui, eu não tava nem imaginando com essa daily high aqui sendo consumida, mas eu imaginei a estrutura interna aqui sendo consumida pelo menos aqui na máxima do dia, que era a máxima de abertura que confluencia justamente com o novo gap semanal, né? Então, esse novo gap semanal, ele foi usado aqui como reteste para levar o preço mais para baixo. E aí, claro, né, quando a gente abre o gráfico aqui em M5, a gente acaba vendo que o preço ele faz o Smart Money Reversal aqui embaixo, certo? É criada uma OB aqui. Essa OB não é rompida. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Em M5, a gente vai descer para M5 aqui para a gente falar sobre essa entrada de maneira rápida, que nossa aula também tem que ser rápida, para a gente acabar não enrolando muito. E o que nós temos aqui, ó, de início aqui, né? Pegamos essa order block, momento nenhum essa order block, ela é invalidada aqui nesse espaço de tempo aqui, dos 50% dela, certo? Então, a order block dos dois lados, tanto na Nasdaq quanto no S&P, ela não rompe os 50%, ou seja, ela respeita muito a order block, fazendo o fractal, e o preço acaba fazendo aqui agora quebras internas, né? Ele quebra a estrutura, volta for very gap, quebra a estrutura, volta, quebra a estrutura, volta, e aqui ele faz a última quebra, né? Ele faz a última quebra aqui às 8h15, né? Para voltar no discount da range. E aqui no discount da range tem uma pegadinha que eu até fiquei surpreso porque o Lucas Xavier ele não pegou aqui, ele costuma pegar aqui, né? E foi justamente nessa divergência entre 9,15 e 9,25, né? 9,15 a mínima na Nasdaq foi consumida e no S&P 500 ele não foi. O corpo do Kendo aqui ele rompe já a estrutura interna de M1 aqui e ele faz uma expansão para cima. E aí eu, Felipe, não ajo. Eu deixo bem claro que é muito raro, muito, muito, muito raro eu executar qualquer tipo de ordem já no CME Open. Né? Eu acho que o CME Open para mim é complicado demais para entrar porque é uma volatilidade onde você parece gambler, cara. Basicamente, se você não tiver um contexto favorável para você ali, você está sendo um apostador. Você não está sendo um trader. Né? Então, meu objetivo é ser trader profissional, sou trader profissional. E eu não vou ficar no gráfico buscando ser um apostador, né? Então, qual a tomada de decisão hoje? Cara, deixei passar legal aqui essa compra. Kainan pegou a compra, né? Kainan tem um outro estilo operacional e ele tem outros insights que ele busca no gráfico e tem coisas que são diferentes mesmo. Cada um tem o seu, eu não sou obrigado a ser parecido com ninguém, ninguém é obrigado a ser parecido comigo, cada um tem seu estilo. Só que aí quando o gráfico consome aqui a máxima do dia anterior, e ele deixa um inversion for value gap, certo? Ele vai lá e consome a máxima do dia anterior. E aqui tem uma pegadinha que vocês normalmente perceberam. Ele estava no topo do New Week Open Gap, certo? Eu até pensei, cogitei que pudesse ser um dia bearish, apesar do order flow, apesar de tudo ser bullish, né? Mas aí o que é que acontece aqui, ó? O mercado é lindo demais, velho. Velho, eu acho que eu não daria certo em qualquer outra área. Porque eu amo o mercado, eu amo isso aqui, eu amo esse game, eu amo tudo que acontece aqui todos os dias. Eu tinha marcado aqui as mínimas iguais, e aí tava gravando um vídeo pro canal novo do YouTube, né? Pra fazer a galera do canal antigo ir pro canal novo. E aí, gravando o vídeo, eu mostrei pra galera aqui, galera, acabei de entrar na operação aqui, ao vivo e tal, não sei o que, o mercado foi lá, respeitou esse Inversion Fair Value Gap. Cara, pra mim a maior confirmação de que o mercado ia começar a descer foi esse Fair Value Gap em M1 com a quebra de estrutura aqui que poderia ter sido em 15 segundos ou
30 segundos, né? Que é quando ele começa aqui, né? Ele rompe com o body do Kendo aqui, ó. E aí depois ele volta, e depois que ele volta pra região em prêmio, né? Dessa última pernada aqui, ele aí começa a descer, e com certeza absoluta, se a gente colocar aqui, a gente vai ver um 61.8, né? 0,75, nossa senhora. 0,75 muito lá nele, né? 61.8, 50%, 61.8, 0,75 que é a Optimal Trade Entry, e aí o preço foi até as mínimas iguais, certo? Tanto aqui do S&P quanto da Nasdaq, e logo após ele faz o Market Maker Buy Model novamente, só para quem tem olho mesmo, para entender que o que há aqui por detrás dessa entrega do preço é o Market Maker Buy Model, né? Que é justamente o topo da montanha aqui, onde ele acaba fazendo essa consolidação original, né? Essa daqui, que querendo ou não, é uma consolidação original, né? A gente tem high aqui, high aqui, high aqui, é ombro, cabeça, ombro, basicamente. E aí o preço vai lá, consome a liquidez, ele toca onde de novo? Ele toca na OB, de ambos os ativos, né? Tanto da Nasdaq quanto o S&P. E aí o que é que ele faz, guys? Ele aí deixa o Inversion Fair Value Gap, quebra a primeira estrutura, e aí depois que ele quebra a estrutura, ele faz o deblock, né? Depois que ele faz o deblock, o cara que tem uma visão mais aprimorada, o cara que tem um discernimento do que o preço quer fazer, com certeza absoluta o cara vai lá, compra no deblock aqui, não precisa colocar o stop na mínima lá, porque o inversion fair value gap aqui já não foi respeitado, e aí o cara pega até a máxima lá, fazendo aqui 1 para 4 e 1 para 4.6, né? Passaria um sufoquinho aqui e tal, mas, porra, eu acho que o take até aqui na máxima interna aqui já dá, velho. Já tá de boa. E pra mim esses foram os trades de hoje. Foram 3 trades aqui no intervalo de tempo muito próximo, né? Aqui nós temos uma virada também de... exato. É perfeito. E eu vou passar outra visão aqui pra mim, que é do opening price de 10. Eu não... É um plus, né, velho? Eu não ia nem passar, mas é um plus. Opening price de 10, cara. Vejam só aqui, o último insight que eu vou passar para vocês antes da gente entrar na psicologia de trading. Olha onde ele toca, né? Que a gente já conversou, onde é que ele toca. E o que é que o que é criado aqui depois que ele toca, galera? O que é que vocês conseguem ver aqui? Depois que ele toca aqui, nesse momento aqui, às 10 horas, o que é criado 10 horas no M1 aqui? O que é isso aqui em M1? Vocês conseguem identificar aí o que é isso aqui em M1? Você vê o TP3? Você vê o acumulação, manipulação e distribuição? Cara, além do TP3, order block, velho. Ele cria uma order block, por isso que Michael fala muito sobre tempo e preço. O que é tempo e preço? É a order block contextualizada no lugar correto. Quando você vai para o gráfico diário, você vê uma order block diária. E aí você desce para o M1, você vê uma order block também. E não esqueçam que M5 também tinha order block lá atrás, né? Então, a gente acaba vendo um fractal do mercado. Order block no diário, order block no M5 e order block no M1, criada aqui logo após o toque. O Market Maker Buy Model que aconteceu, né? Low Risk Buy aqui. Ele vai lá, toca, volta para limpar as mínimas iguais aqui, né? As equal lows. E depois ele volta para subir. E para mim, nitidamente aqui, basicamente é o que eu acho, né? Não vou nem entrar no calendário econômico que não vai dar tempo, mas o que eu acho é que vai ser mais uma semana bullish. É uma semana onde vai tocar nessa máxima aqui. Hoje já mostrou, né, uma reação. Vai subir aqui no diário, foi bullish. Amanhã com certeza vai dar uma recuada. E se por um acaso começar a perder as mínimas aqui, eu acho que ele volta para esse New Week Open Gap aqui, né? Porque ele tá no Weekly CIB. A gente também não pode casar com a gente não pode casar com análise, beleza? Então, eu deixei aqui um PDFzinho, tá? Presença no trading. Eu já baixei ali, mas a presença plena no trading, tá? O poder da autoconsciência para a tomada de decisões de alta performance. Beleza? Vamos tentar ser o mais breve possível, mas também eu não posso ser breve sem passar todos os insights que eu quero passar em relação a isso aqui que eu estudei, né? E a parte um é o que nos desconecta da presença plena. Galera, eu já falei algumas vezes na mentoria, tanto da mentoria individual quanto da mentoria em grupo, o que é a presença plena, né? Que é o mindfulness,
poder do agora, né? Você está aqui agora, ou seu corpo que está, ou só o seu corpo está, porque assim, você é seu corpo e ao mesmo tempo não é. Por quê? O espaço físico, eu tô aqui no quarto agora, tô no escritório, beleza. Mas minha mente, ela pode estar em outro lugar. Ela pode estar bem distante daqui. Né? E isso faz com que eu não esteja presente, obviamente. Então, se eu não estou presente, eu não estou no lugar onde eu estou fisicamente, certo? E quando a gente para na frente do gráfico, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas parece que você se desconecta a tal ponto de você não conseguir estar presente no momento presente ali na frente do gráfico. Parece que você vive o gráfico, né? E vou falar até uma parada que é interessante, velho. É muito interessante, mas acontece demais. A gente acaba entrando no gráfico de tal forma que nós, seres humanos, a vida e fora disso aqui, fora dessa tela, fora desse mercado, parece não existir mais, cara. É muito louco isso, porque a gente vive tanto o mercado, a gente vive tanto aquele momento específico que é passageiro, e um Lois ele é capaz de acabar totalmente com o nosso dia. E eu conheço pessoas que não conseguem tomar um stop e ficar de bem com a vida. Continuar vivendo o dia como se fosse um dia normal, né? Então as pessoas mudam de humor por conta disso. Então, é, o tópico número um da parte um é justamente estímulos que sabota a autoconsciência. O excesso de dopamina digital, redes sociais, notificações e vídeo curtos. Cara, pra gente que vive de trading, eu sei que é difícil ainda mais para vocês que estão começando agora, mas a gente tem que correr o máximo da dopamina falsa. E aqui eu falei de coisas leves, né? Que é o excesso de dopamina digital, que são as redes sociais, as notificações e os vídeos curtos. Mas também existem outros níveis de dopamina, que é o jogo, que é o game, é a pornografia, jogos de azar, né? Tudo isso traz dopamina falsa. E a gente às vezes tem que fazer um jejum, cara. Jejum mesmo. Se o cara quiser viver de trading, o cara tem que fazer um jejum pra ele entender que não é a dopamina que vai fazer ele vencer no mercado, entendeu? O que vai fazer ele vencer no mercado é a capacidade dele de estado de presença e saber o que ele tá fazendo. Porque repare o seguinte, você tá ali na frente do gráfico, né? E aí você começa a viver o mercado. Você vai, velho, esse movimento de alta aí, eu tenho que pegar esse movimento de alta. Vai lá e clica. Toma stop. Aí bate ali a margem do dia. Aí você espera 5 minutos, aí o setup desenha todo na sua cara, assim, ó. Foca no Fair Value Gap, faz um outro Fair Value Gap fractal, quebra a estrutura, faz todo o checklist ali. E aí você gastou sua munição numa entrada atrás, que não foi nada a ver. Exemplo de hoje, vamos botar hoje aí como exemplo, né? A gente vê que o gráfico vai lá e dá um boom pra cima no CME Open. Qualquer amador vai pegar esse movimento do CME Open e vai falar, não, cara, eu tenho que entrar nesse movimento aí, cara. Eu tenho que entrar, e o cara vai lá e puff, buy. Pega a buy ali no topo, compra no topo, tá ligado? E aí depois que ele compra o mercado aí, volta e estopa ele. Claro que o problema não é comprar no topo, né? Porque às vezes comprar no topo é excelente, né? A depender do contexto que você tem. Mas o problema é a questão de perceber o movimento e não conseguir ficar de fora do movimento, né? É simplesmente deixar. Às vezes a gente tem que deixar o movimento e sem nós mesmo, acabou. O checklist não bateu 100%, acabou. Não tem problema. Se não der oportunidade hoje, amanhã vai dar oportunidade. E se der amanhã e for stop, tudo bem também. Entendeu? Eu acho que há uma falta de maturidade demais nesse mundo do trading. E até que você sensibilize o stop como um sentimento ruim, demora um pouquinho, né? Então, outra coisa também que sabota nossa autoconsciência é a multitarefa crônica. É tentar várias vezes, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Cara, se você quer estudar, se você quer de fato ser um cara com um estado de presença aguçado, para de querer estudar, para de querer fazer backtest, para de querer fazer trading com música de fundo com letra. Cara, se você botar uma música de fundo de meditação, aquela música só barulhinho da água, aquele barulho bem leve e tal, beleza, tranquilo. Isso aí dá para relaxar, exatamente. Binaural beats
que são estados são frequências, né? Que fazem com que melhorem até o poder cognitivo da gente. Aí é outra coisa. Aí eu aceito até que vocês vejam, né? Mas, porra, o cara tá ali fazendo trade ouvindo o Felipe Ret da vida, tá ligado? Ou então ouvindo um rock, ouvindo os Slipknot e blá blá blá. Porra, claro, obviamente que vai despertar um ego em você, né? E esse ego vai lhe colocar a perder, né? Certeza absoluta ele vai te colocar a perder, porque o ego, ele é o grande vilão da maioria dos traders, inclusive do trader amador. Uso o Vivaldi geralmente. Cara, nunca ouvi falar não, mano. Nunca ouvi falar não, mas, cara, é interessante sem letra, né? Não sei o que é o Vivaldi, cara, mas, enfim, né? Espero que não tenha letra que aí te ajuda, claro. O foco também, né? Então, a sobrecarga mental, que é a preocupação, o futuro, as contas e a insegurança. Então, quando tudo isso acontece, a mente fica condicionada ao piloto automático. E tem um dado, que é um estudo de Harvard, do Killingsworth e Gilbert, em 2010, mostrou que passamos 47% do nosso tempo distraídos, o que impacta diretamente no nosso bem-estar. Cara, 47% quer dizer que você acorda e você não está presente, você vai dormir e basicamente também não está presente. E durante o dia você tem uns lapsos de presença, sacou? Isso é louco, velho. Isso é muito louco. 47% você não tá presente, né? É péssimo. Muito, muito difícil mesmo. E o 1.2 é justamente o resultado direto no trader, que é a impulsividade, a pressa em entrar sem o setup completo, né? A autossabotagem inconsciente e a desconexão entre o plano e a execução. Então, quando a gente tem ali a parte número um, que são os estímulos sabotadores da autoconsciência, e a gente vem aqui no resultado, né? O que é que esse estímulo traz de resultado para você, né? Que é justamente o quê? Pô, se você não controla ali a dopamina, entre aspas, falsas que você recebe, você vai ter com certeza absoluta uma impulsividade, uma pressa em entrar sem um setup completo, que é o que eu falei, sem checklist, sem nada, autossabotagem inconsciente e desconexão entre o plano e a execução. Então, você acaba perdendo totalmente ali a noção do tempo presente e isso faz com que você acabe se perdendo, né? Então, essa é a parte um, né, do que desconecta da presença plena, e a parte 2 é justamente o impacto no trading de curto, médio a longo prazo. Eu coloquei aqui embaixo o cérebro guerreiro mais o cérebro estratégico. 2.1 do curto prazo, a gente pensa sempre em decisões emocionais, né? Stops desnecessários. A gente desrespeita as nossas regras e acaba tendo overtrade. Por quê? Nós somos condicionados para estabelecer aquele o cérebro guerreiro, né? É o cara que quer lutar, é o cara que está ali na frente do gráfico, ele não pode fechar o dia negativo, porque o estado de presença da gente diz o quê? A gente tem que vencer. A gente tem que vencer, a gente tem que vencer, a gente não pode sair derrotado. E aí o cara entra no looping de sempre estar procurando dar take, sempre estar procurando a melhor oportunidade. O que é que acontece? O cara vai lá e perde conta, velho. Simples assim. O cara dá uma entrada, duas entradas, aí aumenta a margem, daqui a pouco não respeita o stop, não respeita o stop diário e faz com que o cara entregue uma, duas, três. Cara, uma coisa é você tomar dois, três stop no plano, tá ligado? Outra coisa é você tomar dois, três stop sem estar no plano. Que aí para você fazer mais cagada ainda é muito mais fácil. Né? Porque você não vai ter regra, você vai sair da sua regra. E aí a consequência disso é simplesmente ter mais problemas cognitivos, né? Então, o médio prazo, disso tudo aqui primeiro, né? Do curto prazo, passa por médio prazo, e você perde sua confiança, né? Você perde também, você tem a distorção da percepção e do risco e confusão mental sobre o que funciona. Deixa eu falar o último aqui para a gente debater aqui os três primeiros. A crença de que o problema é o setup quando é a mente. É, Quanto de vocês, assim, depois que começou a ter overtrade, tipo assim, você tem um plano bem elaborado, exemplo dos meus alunos, eu vou tirar para os meus alunos porque eu sei que tem muitos alunos que passam por isso. Você tem
um plano bem elaborado, e aí você vai lá, executa seu plano, mas aí você começa a desrespeitar as suas regras e você tem uma distorção da percepção do risco que você está tomando, né? Então, você começa a ter uma confusão mental sobre o que funciona. E aí você já. Qual a primeira coisa que o cara pensa? O cara tá desrespeitando a própria regra do setup, tá ligado? O cara não tá conseguindo executar o setup 100%. Ele não tá sendo fiel àquilo que ele colocou no papel. Primeira coisa que o cara faz é dizer que o setup dele não presta. E dizer que a abordagem dele também não presta. Qual a atitude que ele vai ter? Procurar outro mentor. Meu mentor é um merda, meu mentor é um bosta. Então eu vou procurar outro mentor, porque esse mentor aqui, cara, o cara é foda. O cara tem resultado. O mentor dele tem resultado, mas ele não tem, mas a culpa é do mentor, tá ligado? Então, já vem com aquela crença a médio prazo de que o problema é o setup, né? E na verdade não é, é a mente. E a longo prazo é o abandono do trading, claro, ressentimento com o mercado, criação de narrativas que isso não é para mim, identidade fracassada como trade, e isso aqui acontece com vários. Então você não fracassou no trading, você fracassou em dominar a si mesmo, certo? Como se tornar, e aqui vem a solução, né? A primeira parte a gente mostrou ali a causa, né, do que o estado, o que é que faz a gente sair do estado de presença. Segundo, a gente colocou ali, né, o que isso gera na gente. E agora, em terceiro, eu vou colocar a solução para isso tudo, né, uma solução científica, baseada mesmo em dados. E como se tornar um trader que habita o agora com clareza, lógica e autocontrole. Primeiramente, é entender o que é estado de presença, né? É um termo inspirado por Eckhart, né? Tolle, mais validado pela neurociência moderna, que é aquele cara que ele é o dono do livro O Poder do Agora. Quem não leu, baita livro para quem quer ser trader profissional, né? E ele fala o seguinte: quando a mente está 100% consciente no momento presente, os circuitos de atenção executiva, foco e pré-frontal, dorso lateral se ativam, né? Isso desativa o circuito do Default Mode Network, que é a rede da mente dispersa. Ou seja, quando você desenvolve a presença, o poder da presença, o poder do agora, você desativa o Default Mode Network, que é justamente a rede da mente dispersa, que é quando você está no modo automático, no modo desligado, certo? Então, benefícios da presença para o trader é que você consegue ter uma leitura do gráfico. O cara com o estado presente, o cara tá ali na frente do gráfico, o cara faz assim, ó. Poxa, o deblock. Tocou no deblock. Depois que tocou no deblock diária, poxa, tem pro gráfico menor aqui, fez um OB, cara. Ou depois da OB fez uma quebra de estrutura. Junto com a OB ali tem o Inversion Fair Value Gap. Então, tipo assim, o estado de presença faz com que o cara junte peça com peça, com peça, com peça, com peça, com peça, e acabe levando a cereja do bolo pro final, que é somente clicar. Então você tem um plano, o plano tá bem elaborado, você tá vendo o preço ali entregado, do jeito que ele sempre entrega, e quem falar que esse não funciona, porra, foda-se, me desculpa, porque os melhores traders hoje que você vê aí são traders do ICT, né? Então, infelizmente não é sobre a abordagem em si, né? Então, qual o benefício dessa presença? É a clareza na leitura do gráfico, a redução da impulsividade, que é o que a gente está falando aqui, a execução lógica do plano, isso aí para mim, sem dúvidas, é o melhor. E o aumento da taxa de acerto e retorno sobre o risco, com certeza absoluta. Então, estudo da Universidade de Wisconsin, de Davidson, comprovam que práticas simples de atenção plena aumentam a capacidade de tomada de decisão sobre a pressão em 35%, ou seja, mindfulness, meditação, cara. Exercício de presença que pode mudar a sua performance. Exercício simples. Feche os olhos e respire. Isso, cara, antes de entrar no mercado, eu tenho esse momento, tá? Eu, como trader profissional, tenho esse momento. Se você quer ser um trader profissional e você não tem esse momento, sinto muito, você tá nadando contra a corrente, certo? Então, o que eu indico para você é justamente fechar os olhos ali antes do trading e respirar fundo, né? Traga a sua atenção para os seus pés, que toca o chão nesse momento. É quando eu começo a meditação. E sinta o peso do corpo na cadeira, respirando e trazendo atenção para os sons ao seu redor. Você vai criar uma noção do que está ao seu redor aqui, como se você estivesse se vendo de fora, tá ligado? Isso é muito louco. Você está sentado aqui, mas
Você começa a sentir o som ao seu redor, trazendo estado de presença para você, ao mesmo tempo você começa a viajar aqui como se você estivesse do lado de fora, correndo em espírito aqui, ó, e você sentado aqui, tá ligado? Então agora você percebe o que está sentindo emocionalmente, sem julgamento. E aí é interessante você mergulhar para dentro de si, e você começa a ver que dentro de você há um sentimento, né? Muitas das vezes é ansiedade. Pode observar que às vezes não tem nada para você ter ansiedade, mas você está tendo ansiedade porque você vai operar daqui a pouco. Então, na verdade, não tem nada não. Tem alguma coisa sim, mas você não está disposto a matar essa ansiedade. Você, muito pelo contrário, inconscientemente você está alimentando isso em você, né? Então, diga mentalmente o sexto e último passo, eu estou aqui, estou presente. Cara, e também na respiração, em vez de você tentar controlar a respiração, respira normal, respira normalmente e sente o oxigênio entrando pela narina, né? E depois saindo. Ele tenta sentir quando ele toca aqui, ó, nessa parte do nariz e ele sai também, que ele entra frio e sai quente e foca nisso durante 1 minuto, 2 minutos ali, cara, faz total diferença. Então, o plano prático diário, o protocolo do treino é presente. Primeiro, antes do pregão, 5 minutos, né? Respiração mais visualização do modelo ideal da entrada, ou seja, você que não tem um modelo, eu tenho aqui na minha frente meus 4 modelos que eu mais uso, né? Eu antes eram 3, agora entrou mais um aí. E eu sempre visualizo ele e ele sendo preenchido 100%, né? À toa que hoje foi batata. Eu olhei, aconteceu e eu falei, vou entrar, entrei e deu bom. Repetição de identidade, eu ajo com lógica, eu espero o momento certo. E isso aqui em 5 minutos, né? Então, e após o pregão, depois que você tomou stop, tomou break-even, deu take, revisão do comportamento diário e emocional mais técnico. Análise. Tem presente ou inconsciente hoje? Cara, isso aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas aqui tá meu caderninho de anotação. Todos os dias eu faço minha anotação, cara. Independente, faço minha anotação e ainda faço meu trading journal depois. E aí você vai acabar descobrindo as coisas, né? Que às vezes está ali faltando. E aí a gente vem para a última página, que é justamente trading não é sobre ganhar dinheiro, é sobre ganhar autocontrole. E o dinheiro é apenas um reflexo da sua presença. Beleza, guys? Guys, eu queria fazer meu journal com vocês hoje, mas não vai dar para fazer. É, Eu vou ter que ir para academia, eu tenho que seguir a disciplina também nas outras coisas, porque a gente sabe que a disciplina fora do mercado reflete totalmente dentro do mercado. Então, meus alunos, graças a Deus, a maioria entendem isso e sabem disso. Mas eu quero saber de vocês, para a gente estar encerrando aqui, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem falar sobre alguma coisa, né, para a gente encerrar. Cara, eu posso até gravar, mas isso seria um plus. E aí eu não vou dar para ninguém que tá fora, lá ele. Eu não vou gravar para uma pessoa que não veio. Você dá risada, né? Eu não vou gravar para uma pessoa que não veio. Isso é total falta de comprometimento, porque assim, fazer um desabafo com vocês aqui vai ser um desabafo breve, mas é uma coisa que eu vejo muito. Todo mundo quer o bônus, mas ninguém quer o ônus, tá ligado? Eu vejo gente, velho, me procurando pra ser trader profissional, mas se eu mando o cara fazer um diário todos os dias, o cara não quer fazer, velho. O cara quer dar take. O cara quer saber o que eu sei. O cara quer entender o que eu entendo. Mas ele não tá disposto nem a vir pra aula, tá ligado? E aí, meu irmão, infelizmente, não tem mágica, né? Não tem mágica, porque tem gente que paga. Eu tive 3 alunos esse mês. 3 alunos de uns meses pra cá. Entrou na mentoria, nem pra aula veio, velho. E eu sou um cara, pra quem me conhece aí, meus alunos aí sabem, eu vou no privado mesmo, chamo mesmo e falo, e aí, cara, beleza e tal, porque, tipo, é meu nome que tá em jogo, né, galera? E eu tô melhorando muito até minha didática. Eu confesso que eu já pequei muito em relação à didática, né? Eu era um cara que às vezes estava falando sobre uma coisa que entrava em outra nada a ver, e daqui a pouco ia pra outra nada a ver.
mas eu sempre busquei melhorar, sempre busquei feedbacks dos próprios alunos. Eu ia no privado dos alunos para entender o que me falta para melhorar. E uma coisa é certa: se você trabalha do próprio esforço, do seu próprio trabalho, você vai colher também seus frutos, né? O que não adianta é você plantar, quer dizer, não plantar nada, né? E querer colher. Não adianta você plantar uma mangueira, né? Uma árvore que dá manga e querer que nasça abobrinha, né? Não adianta você querer, pô, dar murro em ponta de faca. Então, vamos manter essa consciência aí para essa semana. Eu quero só falar das notícias, se vocês me permitem. Essa semana é uma semaninha que a gente já sabe como é, né? Essa semaninha é a semaninha do Non-Farm Payroll. Então, hoje nós tivemos aí o PMI às 11 horas, passou super despercebido por vocês aqui, garanto. Às 11 horas aqui, desculpa galera. Às 10 horas aqui, que é justamente quando a notícia dá o boom para baixo. Uns minutinhos antes, não sei se vocês perceberam, uns minutinhos antes, começou uma volatilidade feia, e aí ele dá esse boom para baixo aqui às 10 horas, né? Indicando que vai ser bearish o resultado do PMI, né? E foi o atual aqui, ó. A projeção era de 49,3 e o resultado atual foi de 49,5. E aí, quando você tem um resultado de 48,5, ele é, entre aspas, negativo. O que é que o mercado faz? DP3, né? Ele acumula, manipula e distribui. Então, fica com atenção aí nessa manipulação. Aí teve Powell, né? Falando. Amanhã às 6 horas a gente vai ter o IPC e amanhã às 11 horas só temos uma notícia que é justamente a oferta de emprego JOLTS, né? Quinta-feira a gente já vai ter PMI, a gente vai ter a variação de empregos privados 9,15, vai ter duas notícias do PMI, uma 10h45 e a outra 11 horas, né? E vai ter estoque de petróleo bruto que a gente já tá ligado, né? Não morde, não faz nada, a não ser que tenha outras notícias acompanhando. E isso aí quarta-feira, desculpa, me passei aqui. Quarta-feira a gente vai ter o PMI, né? Então, fica ligado. Quinta-feira a gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego, que a gente já tá ligado, né? Quinta-feira aí, a maioria das vezes. E, claro, relatório de emprego não agrícola dos Estados Unidos, que é o temido payroll. Então, semaninha de payroll, recomendo que vocês fiquem bem no sapatinho, observe o mercado até onde dá. Começou a ficar bagunçado, começou a precificar, fazer algumas coisas aleatórias, percebeu a intervenção manual, é hora de parar para não perder conta, para não perder a consistência, beleza? Então, espero ter ajudado vocês hoje. Mais uma aula do Filipão aí. Eu vou upar esse vídeo no canal novo. Não vou upar para os alunos do privado. Vou esperar o Rodrigão postar isso para mim. E depois que ele postar, eu disponibilizo para as pessoas que estão ali do grupo, beleza? Tamo junto aí. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Guilherme. Os Guilhermes. Obrigado, Jadson, Claudião, Lucas. Tamo junto. Tá? Lucas Xavier também. Alexandre Zeira e Velozão. Deus abençoe vocês, tá? Faltou muita gente, cara. Faltou Paiacão, faltou Leozinho, faltou muita gente. Beleza, velho. Deus abençoe vocês. Tamo junto.